Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série Tudo que você precisa saber sobre adubação. Hoje nós vamos conversar sobre os tipos de adubos de acordo com a sua composição e quais as suas indicações e vantagens. Por isso, fiquem comigo, não percam nenhuma informação para otimizar o cultivo das suas plantinhas e reduzir os custos. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, eu vou deixar aqui o link para que você possa ter uma boa base de dados para entender como funcionam os adubos. Teoricamente, a denominação adubo ela é empregada para substâncias orgânicas. Para compostos químicos ou sintéticos, utiliza-se o termo fertilizantes. Mas na prática, nós conhecemos tudo como adubo. Por quê? Porque todos os objetivos do uso dessas duas substâncias são os mesmos, nutrir o solo. E como a gente já sabe, nem sempre o solo onde está a sua planta, ele tem todos os nutrientes suficientes para que elas cresçam e se desenvolvam corretamente, adequadamente. Então, por esse motivo, os grandes agricultores, eles têm ajuda, né? Os grandes produtores de plantas, eles têm ajuda de profissionais, como, por exemplo, o engenheiro agrônomo, né? Técnicos agrícolas, que ajudam a medir, a calcular as correções que devem ser feitas no solo, né? Os acréscimos, a adubação, como deve ser feita, em que proporções, e assim eles vão chegar a um solo ideal. Esses técnicos, eles fazem cálculos precisos e elaboram fórmulas para beneficiar as plantas, para que elas sejam o mais saudável possível. Mas no nosso cultivo doméstico, infelizmente, isso nem sempre é possível, por diversos fatores, né? Então, por isso, eu sempre ressalto aqui a importância de se informar bem, de você pesquisar, ver que tipo de planta você está cultivando, quais são as suas necessidades, para que a gente possa cultivar essas plantas com consciência. Se as nossas plantas têm mais saúde, consequentemente tem mais qualidade de vida e mais resistência a pragas e doenças, né? A gente sabe que quando a planta fica doente, tem uma praga, isso acaba encarecendo o nosso cultivo, dando muita dor de cabeça desnecessária. Bom, basicamente tem dois tipos de adubos: os orgânicos e os químicos ou inorgânicos. Os adubos orgânicos, eles são formados a partir da matéria-prima animal ou vegetal, né? São os estercos, as farinhas, os bagaços, as cascas de restos de vegetais e até animais decompostos. E eles, para serem considerados decompostos, eles devem ter passado por um processo de decomposição. O que é isso? É a atuação de fungos e bactérias chamados decompositores, que vão atuar sobre esses resíduos e vão disponibilizar esses nutrientes para que as plantas possam absorvê-los. Sem o processo de decomposição, a planta não absorve os nutrientes. Por exemplo, se você pegar resíduos que você gera no seu dia a dia, inevitavelmente, você pega esses resíduos, essas cascas de legume e tal, e coloca direto no solo, ou bate no liquidificador, joga sobre o solo. O que pode acontecer? Isso aqui ainda não é um adubo. Esses resíduos vão ser atacados por micro-organismos que estão no solo, né, lá no seu vaso de planta, e eles vão utilizar todo o nitrogênio que tem nesse solo para decompor esses resíduos. Aí você acaba de imediato prejudicando a sua planta, porque ela vai ficar sem esse componente. Então, o melhor seria você levar esses resíduos para sofrerem um processo de decomposição num ambiente só para isso. Só para você ter uma ideia, a borra de café é um exemplo típico. Ela leva mais ou menos, dependendo das condições do seu solo, de 3 a 6 meses para se decompor. Então, o efeito da adubação orgânica sem decompor é a longo prazo e você pode até prejudicar seriamente a sua planta. Então, a melhor opção para quem quer utilizar adubos orgânicos com eficiência é fazer o quê? Uma composteira doméstica, porque assim você vai ter um adubo de boa procedência, né? Vai estar dando um bom destino para esses resíduos que você gera inevitavelmente. E se ela tiver minhoca, então será perfeito.
Por quê? Porque essas minhocas vão ajudar muito nesse processo, acelerando, né? E ainda vão poder produzir de quebra o humus de minhoca. Então, as pessoas acham, gente, que a compostagem é uma técnica recente, nova, mas ela é muito antiga. E mais que isso, essa é a técnica que acontece na natureza. No nosso primeiro vídeo, nós vimos como isso funciona de maneira harmônica e perfeita. Bom, os adubos orgânicos, eles são muito ricos em 3 componentes. Eles também têm micronutrientes, mas em maior quantidade, nitrogênio, fósforo e potássio, que são os nutrientes que as nossas plantas mais precisam. E esses 3 componentes juntos formam o tão chamado NPK. N de nitrogênio, P de fósforo, da época que escrevia com pH, e K de potássio. Bom, o nitrogênio, ele é responsável pelo quê? Pelo crescimento da sua planta, pelo enfolhamento, pela brotação da sua planta, né? É a parte verde da planta. O fósforo, ele é responsável pela floração, pelo enraizamento, pela frutificação. E o potássio é que dá maior resistência à planta para pragas e doenças. Agora, existem grandes vantagens de você utilizar a adubação orgânica. Por exemplo, eles aumentam o número de micro-organismos benéficos no seu solo. Esses adubos, eles reestruturam o solo, porque deixam o solo mais solto, mais fofinho. Então, consequentemente, esse solo vai ficar mais aerado, né? Eles ajudam, inclusive, melhorando a absorção dos adubos sintéticos, porque a qualidade do solo é maior. E eles aumentam também a capacidade desse seu solo de absorver a água. Então, o solo fica como se fosse uma esponja, vai ficar mais úmido. Então, eu acho que diante de tantos benefícios e vantagens, a gente não pode deixar de começar a questionar a eficiência da adubação orgânica, mas ela deve ser feita corretamente. E os adubos inorgânicos, que também são chamados de químicos, nada mais são do que as fórmulas fabricadas a partir da extração de minérios ou daqueles derivados do refino do petróleo, como por exemplo a ureia, que é originária do petróleo. Nós vimos que os adubos orgânicos são ricos em NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Sinteticamente, existem várias fórmulas de NPK, tá? Por exemplo, é o NPK 10-10-10. Isso significa o quê? Que essa fórmula tem 10% de nitrogênio, 10% de fósforo e 10% de potássio. Então, é uma fórmula super equilibrada nos nutrientes. Ela é muito usada como manutenção de folhagens, né? E em novos plantios ou quando você muda a sua planta de vaso, tá? Outro exemplo é o NPK 4-14-8, que é outra fórmula. Então, ele teria 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio. É mais indicado para fortalecer as plantas de maneira geral. Por ter uma concentração maior de fósforo, ele vai ser indicado nos casos onde você quer estimular mais a floração da sua planta, a frutificação, tá? Mas existem também várias fórmulas, 20-20-20, que por ser de maior concentração, ela é mais indicada para plantas grandes, né, de grande porte. E por aí vai, 25-20, que é indicada para gramados. E aí vocês me perguntam, como usar esses adubos químicos? Bom, primeira coisa que eu aconselho é que você leia sempre a tabela nutricional na embalagem, tá? Leia as recomendações do fabricante. Se o adubo é granulado, ele não deve ser diluído. Eles devem ser aplicados direto no solo, respeitando uma margem de segurança do caule que nós já vimos no outro vídeo. Nós vimos também que é fundamental, sempre que você vai adubar, que essas raízes estejam hidratadas. Então, adubo sempre depois da rega. E após a adubação, rega novamente, tá? A planta, ela absorve o adubo através da água, né? Os de apresentação líquida ou em pó, normalmente eles são diluídos em água. Você bota no regador, dilui, aplica no solo, lembrando das regras da rega também. E quais seriam as vantagens desses adubos sintéticos? A grande vantagem é a velocidade de absorção deles. Por quê? Assim que você aplica, quase que imediatamente eles disponibilizam os nutrientes para a planta absorver. E isso é muito bom, porque você pode ter casos, principalmente, de plantas que estão
desnutridas, debilitadas, precisando realmente de uma recuperação rápida. Um bom exemplo seria uma planta que teve uma floração muito abundante e ela fica debilitada quando acaba essa floração. Isso acontece muito com a flor de maio, né? Ou naquelas plantas que sofrem grande ataque de pragas, doenças. Aí essas plantas estão precisando de uma intervenção mais rápida, mais controlada, né? E esse tipo de adubo, ele tem também algumas desvantagens, né? São desvantagens, eu diria, de peso, que acabam indicando uma utilização bem consciente desses adubos. Por exemplo, se você usa um adubo químico prolongadamente, isso pode resultar na morte daqueles micro-organismos benéficos lá do solo. Em quantidades elevadas, eles causam muitos danos ao ecossistema, né? E a poluição das fontes de água, do ar. Daí vocês vão me perguntar, então que tipo de adubo eu vou escolher, Cláudia? Será que eu consigo nutrir adequadamente as minhas plantas com um tipo só de adubo? Eu devo somente usar o adubo orgânico porque ele é natural? Ou eu posso adequar também a utilização do adubo químico? Gente, essa escolha é individual. Como eu disse antes de começar, a gente tem que ter consciência, né? Eu, particularmente, eu priorizo a adubação natural. Eu fiz essa escolha por conta de tudo que o adubo orgânico pode fazer pelo solo. Mas, como eu disse, há situações que eu utilizo a adubação química eventual. Conta pra mim aí nos comentários que tipo de adubo você mais usa nas suas plantas. Hoje a gente vai ficar por aqui e no próximo vídeo nós vamos conversar sobre cada um dos adubos utilizados para cultivar as nossas plantas, os mais conhecidos. Agora eu te convido para curtir esse vídeo, caso você tenha gostado, compartilhá-lo com outras pessoas, fazer um comentário, uma pergunta. Aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Nos sigam também nas redes sociais, porque lá tem muitas postagens diferentes das que são colocadas aqui. Até o próximo vídeo.